deputado Marques Júnior concordará comigo que, neste caso do Alfeite e das relações do Ministério com a Comissão de Defesa e da Comissão de Trabalhadores, falar em melhorar os mecanismos de interligação é pelo menos um eufemismo. O Ministério da Defesa passou por cima de tudo, comunicou a todos tarde e más horas e, portanto, melhorar os mecanismos de interligação é uma generosidade linguística da sua parte que eu creio que será o primeiro a reconhecer. Em segundo lugar, queria dizer que tem razão. A situação do Alfeite não era sustentável. Sobre isso estamos de acordo. Agora, o que eu penso é que o caminho era criar uma empresa pública, suporte fundamental da Marinha de Guerra e aberta para os outros mercados. A empresarialização SA da empresa tem um precedente inquietante, que é o caso das OGMAs, ou seja, o caso de uma empresa privatizada, uma empresa privada que, à medida das circunstâncias do mercado, começa a privatizar os setores mais apetecíveis da sua atividade. Nós temos essa, e também nessa altura das OGMA, o Sr. Deputado lembra-se disso melhor que eu, as garantias foram totais, não havia, hoje está nas mãos dos brasileiros e até não cumpre as necessidades da Força Aérea, que tem que se abastecer fora das OGMA, como sabe, em alguns aspectos essenciais. E, portanto, essa é uma grande inquietação. E quanto ao Estatuto dos Trabalhadores que falou, eu chamo-lhe a atenção do seguinte: todo o dispositivo está montado para que os trabalhadores façam contratos individuais com a empresa. Todo. Porque para ficarem com o Estatuto da Função Pública têm que aceitar passar à mobilidade geral. E é na mobilidade geral que os vão lá buscar se eles quiserem manter o Estatuto da Função Pública, ou seja, correm o risco de perder o vínculo com a empresa. E, portanto, o que eles vão em massa é fazer contratos individuais de trabalho em que perdem o vínculo da função pública. Se calhar até aumentam um bocadinho o salário, mas perdem o vínculo da função pública. E, portanto, os que não quiserem têm que aceitar os lugares vagos da Marinha, que não se sabe quem são, e o próprio Ministro não sabe dizer se há. Portanto, abrindo aqui uma situação de grande precariedade e, sobretudo, há 400 a mais. E, sobretudo, há 400 a mais. Agora, o Sr. Deputado sabe, 380 e tal a mais. O Sr. Deputado sabe, são homens de 40, 50 e 60 anos. Alguns daqueles homens, soldadores, ferreiros, tudo, são homens que têm uma vida inteira de trabalho. Só não se podem reformar por causa das leis do vosso governo que os impedem de reformar. O que é que um homem destes vai fazer na mobilidade especial? Homens que são os depositários de uma imensa tradição de saberes, que formaram centenas de jovens, gerações e gerações de trabalhadores especializados. O que é que lhes vai acontecer? E o que eu acho extraordinário é que um projeto de reestruturação prescinda do saber acumulado destes homens. São 380 e tal que vão para a rua, Sr. Deputado. E é isso que me preocupa e é isso que justamente preocupa os trabalhadores do Alfeite. Agradecer ao Sr. Deputado João Rebelo as questões que coloca. Eu compreendo, o Sr. Deputado João Rebelo tem que defender a sua dama, a privatização das OGMAs feita num governo em que participou o PP, como no Ministério da Defesa. O que eu registro é que a vossa receita esteja a ser seguida pelo Partido Socialista. Vale a pena registar que há uma coincidência de concepção e de estratégia nessa matéria. Mas eu diria o seguinte, Sr. Deputado, a nossa diferença é esta. Eu acho que uma empresa pública que trabalha para a Marinha de Guerra e que também deve procurar outros mercados, sem dúvida nenhuma, até porque a Marinha de Guerra hoje já não é a do tempo do Império e, portanto, as próprias encomendas que dali vêm são distintas, há muita coisa que se importa, portanto, tem que procurar outras alternativas de mercado, mas deve ser uma empresa pública. Porque é uma empresa que tem um extraordinário conhecimento em matéria de tecnologia militar, em matéria de tecnologia de comunicações, em matéria de domínios altamente especializados, que têm que estar, no meu entender, têm que estar no domínio público, têm que estar preferencialmente ao serviço da Armada e no domínio público. A nossa modalidade é uma empresa pública, naturalmente, aberta ao mercado, como suporte principal da Marinha e aberta ao mercado e, sobretudo, incorporando o saber dos seus trabalhadores.
e não mandando para a mobilidade especial centenas de homens que deram àquela empresa uma vida inteira de trabalho. Ora, o exemplo das OGMAs redunda nisto. É que neste momento, como sabe, as OGMAs servem mal à Força Aérea. E se nós queremos uma empresa pública que sirva à Armada como pilar fundamental, a OGMA é um mau exemplo nessa matéria. É um bom exemplo do ponto de vista do negócio dos brasileiros, é provavelmente um mau exemplo do ponto de vista do interesse público, do interesse da Armada em particular. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Campos Ferreira. Verifico sempre com uma curiosidade antropológica crescente que Vossa Excelência defende este projeto com mais entusiasmo que o próprio deputado Marcos Júnior. E, na realidade, o PSD e o PP estão de alma e coração com este projeto do Governo, mais que o próprio deputado Marcos Júnior faça justiça. Agora, nós apresentámos uma proposta. A nossa proposta é muito clara. É uma empresa pública não SA, uma empresa pública, tendo como cliente fundamental a Armada, mas aberta à intervenção noutros mercados nacionais e estrangeiros. Ou seja, uma empresa que dê garantias que não seja repartida, dividida e parcializada de acordo com as flutuações do mercado e ao sabor dos interesses dos grandes grupos que tomem conta dela no futuro. Ou seja, uma empresa de um setor estratégico do Estado e da Armada e mantida como tal no domínio público, ainda que trabalhando para o mercado, além do seu cliente principal, que é o da Armada. E que, em segundo lugar, pratica uma política social de garantia do trabalho a centenas de trabalhadores que deram o melhor do seu esforço durante toda a sua vida e que têm que ser respeitados até pelos saberes que transportam, porque estamos a falar de uma empresa que vem do século XIV. Esta empresa fez as naus das descobertas, Sr. Deputado, já sabendo eu que a sua bancada é tão sensível a este toque nacionalista, esta foi a empresa que fez as naus da Armada que andou aí pelos mares fora. Esta empresa é a mesma empresa, através de várias fases. Vamos deitar fora o saber acumulado, a tradição desta gente, através de um processo de empresarialização que deita fora esse saber acumulado. Essa é a nossa segunda diferença. Temos outra alternativa, uma empresa pública, cliente principal da Armada, trabalhando para o mercado e defendendo os postos de trabalho dos trabalhadores, recrutando provavelmente mais, que são necessários para formar os futuros especialistas da indústria da construção naval do Estado.